Gente, tem um comentário aqui, tem uma pergunta do Vinícius Bovolon, que faz parte do clube de membros. E aí, Vinícius, é isso aí. quem faz parte do clube tem prioridade na resposta dos comentários, certo, gente? Então vamos lá. Heráclito, a análise do sonho é uma ferramenta que protege o psicólogo de sugestionar? Existem outros métodos tão seguros quanto a análise dos sonhos e a imaginação ativa? Não, não existe. E a imaginação ativa não é feita pelo psicólogo. Uhum. Quem faz imaginação ativa em grupo, quem faz imaginação na clínica é picareta. Ou deveria dizer assim, é picareta, Iago, o cara é picareta, Iago, quem faz picareta, assim, picareta, eu vou dizer assim, ó, picareta, Você pode dizer. né? Por quê? Primeiro vamos começar pelo sonho, né? Se você não souber interpretar sonhos, você provavelmente vai sugestionar o paciente mesmo com sonho. Né? É importante o aspecto metodológico, né? Que é o de ficar com a imagem. Os Hillmanianos dizem que o Hillman inventou isso, mas o que é que o Hillman faz? Ele mistifica o Jung, faz um espantalho e depois diz de um jeito idiota o que o Jung já dizia. Né? Ele trivializa. É outro picareta o Hillman. Picareta. Picareta. Né? E quando sair o catafalque em português, vocês vão ver a palhaçada que é. Porque o próprio Corban, de jeito que copia as coisas, manda cartas e mais cartas para ele dizendo que ele, que ele faz uma palhaçada, que ele está trivializando uma coisa importante, que ele está estragando um negócio muito sério. Mas, quando você analisa um sonho, desde que você concentre-se na imagem, não é que você vai procurar uma objetividade positivista, mas você vai trabalhar naquela imagem e ao redor da imagem, sem abandoná-la por meio da amplificação, e a von Franz ensina que amplificar é alargar um tempo por meio da junção de numerosas versões análogas, e há toda uma discussão epistemológica sobre porquê, né, porque o método da psicologia é um obscuro per obscurius, né, um ignótio per ignotum, né, um desconhecido pelo mais desconhecido ainda, porque não é uma coisa que você fala sobre a psique, mas na psique, né, que é uma discussão epistemológica bastante longa, você vai trabalhar com algo que é um aspecto do psiquismo do próprio paciente, e em que, metodologicamente, as possibilidades de sugestão são muito menores, mas a sugestão vai sempre, de alguma forma ou de outra, estar presente. Ela só pode ser atenuada e não ser tomada como principal. A própria transferência, o Batragon, é um aspecto da sugestão na clínica. Né? Com relação à imaginação ativa, nem todas as pessoas podem fazer imaginação ativa. Então, por que, por exemplo, fazer imaginação ativa em grupo é uma picaretagem? Mas é uma picaretagem, é uma picaretagem. Quem faz? Eu não fiz, eu tô parado. Tá bom. Né? Por quê? Porque alguém que tem uma psicose latente, que ainda não tenha se manifestado, ao fazer a imaginação ativa, pode ter uma psicose aberta. Ela pode psicotizar. É igual esses workshops de afetação de final de semana. Todo final de semana alguém é afetado e fala, nossa, mudou minha vida. Mas por algum motivo tem que voltar lá semana que vem pra ter a vida mudada de novo. A vida mudar de novo, né? Toda semana. Porque é sugestão. E além disso, né? Nem todo mundo consegue fazer imaginação ativa. E nem todo mundo precisa fazer imaginação ativa. Muitas vezes os sonhos são mais do que suficientes, né? E os sonhos já trazem tanto e tal material que isso já é muito mais do que o sujeito é capaz, às vezes, de lidar. E aí, um confronto direto com o inconsciente, ele é algo mais complexo, mais delicado. É preciso ter uma certa disposição para você saber desfocar a consciência, ou pelo menos um certo treinamento, né? E não se faz na clínica. A von Franz é clara com relação a isso, o Jung é claro com relação a isso. A Barbara Hanna, no Encounters with the Soul, é muito clara com relação a isso. Ela ensina para você fazer fora. Você pode até falar da imaginação ativa. E ela disse que todas falavam que quando elas contavam para o Jung, ele só escutava calado. Ele perguntava, você fez como? Assim, tá bom. E ele não interpretava. E ele não fazia nenhum comentário. Mas quando era um sonho, aí sim ele interpretava. A imaginação ativa não requer interpretação. Porque ao invés de você sonhar com um símbolo da ânima, que tem uma outra linguagem, você pergunta para a ânima, e aí, minha filha, como é que é? Ela vai dizer, é assim. Ela não precisa de interpretação. Né? Só que
como os mitos xamânicos, como os mitos dionisíacos, como os mistérios eleusianos nos falam de maneira eloquente, né? Na linguagem do mito, isso é se aproximar do mundo dos mortos. Isso é se aproximar do Hades, né? Isso é se aproximar... E aí, se você ler, por exemplo, o poema de Parmênides, né? Ninguém vai para lá se não for convidado pelos deuses, se não souber o que fazer lá, se não tiver uma preparação, né? Então é um procedimento muito perigoso, que não se faz levianamente, assim como você não faz roleta russa, né? Então fazer imaginação ativa em grupo é fazer roleta russa em grupo. Alguém vai levar um tiro. Quanto mais gente, maior a possibilidade de alguém levar um tiro. Essa analogia é muito boa, alguém vai tomar um tiro. Vai, cara. E geralmente toma. Tem sempre um que sai meio, não volta na semana que vem. Ué, por que fulano não vem? Vem toda semana. Mas essa parte do confronto da necessidade é interessante. As pessoas têm muita dificuldade de entender que o Jung não estipulou o inconsciente como um objetivo ideal de todo mundo, uma brincadeira geral a ser distribuída e compartilhada com a humanidade. Existia gente que sofria mentalmente, e se você não analisasse o que era de fato inconsciente para refazer a consciência, o indivíduo não se curava. Mas ao mesmo tempo tem gente que adoece pelo inconsciente, por se aproximar dele. Tanto que ele, em algum livro, ele cita um médico que queria se aproximar do inconsciente, fala, eu quero estudar isso aí, muito maneiro e tal, não sei o que, daí ele pede um sonho pro cara. E quando ele pede o sonho pro cara, o cara dá um sonho que claramente pro Jung indica que ele tem uma psicose latente, que ele não tem cabedal suficiente para lidar com as imagens do inconsciente, que é uma casa com um corredor vazio, sem quadro, sem decoração, sem móvel. Quando ele abre a porta, tem um garoto brincando com bosta dentro do quarto. Só isso que tem lá dentro. E ele fala, fica de boa aí na tua, que a tua vida é essa e tal, é isso que tu tem pra viver, tu vive bem, tu é um bom médico, vai fazer teu trabalho. Porque não é pra todo mundo. Mas não é porque as pessoas não deviam tomar isso como uma espécie de inferioridade. Ai, não é pra mim trabalhar com o inconsciente. Não, é que assim, não é pra todo mundo, porque Graças não é a necessário. Deus que não é pra você. Pois é, não é Se você necessário soubesse pra como todo é mundo. complicado, você não ia querer, não. Pois é, as pessoas buscam sarna pra se coçar. Se não é necessário pra você, ótimo. Significa que a tua vida tá bem estável e arranjada e tu não vai sofrer grandes perturbações. Tá buscando grande perturbação por quê? Tá neurótico? Não é? Aqui tem mais uma. Tem várias perguntas, né? Voltando lá pra cima. Calabresa diabética. Aproveitando que a do... Ah, não, desculpa, eu já li. Não. Williams Ferreira. Olá, boa noite. Poderia explicar o que a Von Fans diz quando fala que o 1 torna 2, o 2 torna 3 e o 3 se torna 1 novamente? Isto está no livro Psicoterapia. Ela tá falando do Axioma de Maria. Axioma de Maria Profetiza, né? Sim. Ou a Maria Profetiza ou Maria Judia. A Maria Judia, né? Vai, Ramon. Eita. Eu só complemento. Mó tempo que eu não dou aula de individuação, não, aula de alquimia. Cara, tem... Eu lembro agora, porque de novo eu tenho que refazer essa aula. Vai, eu começo o complemento. Tá, então. vai, por favor. Essa questão numérica, ela aparece em diversas mitologias. Por exemplo, no Tao Te Ching, né? O Tao Te Ching, né? O 1 gera o 2, o 2 gera o 3 e o 3 gera todas as coisas, né? Por quê? O Axioma de Maria Profetiza foca mais fortemente na passagem do 3 para o 4. Né? O 3 é o dinamismo, é aquilo que tem um caráter dinâmico, que está acontecendo, mas ele ainda não é estável, ainda não é completo. E o Jung, quando vai interpretar, e a von Franz ressalta isso, a passagem do 3 para o 4, é a passagem de um aspecto puramente fantasioso para algo que, além da fantasia, ele é completado com a matéria. Tanto é que a trindade, o quarto elemento, em geral é o diabo ou a própria Maria. Mas por quê? Porque a Maria é diabólica, não sei o quê? Não. É porque a Maria, enquanto mulher, ela é matéria, ela é carne, ela é materialidade. É ela que coloca Deus no mundo, né? Por isso que vai ter a discussão sobre ela é Christotokos ou Theotokos, né? Mãe de Cristo ou mãe de Deus, né? É da sua mãe que você recebe o seu corpo, né? Então há essa ligação maior entre o aspecto feminino e a materialidade, né? E o diabo, né, ele vai ser mesmo em círculos gnósticos entendido como aquele que é o senhor do mundo. É o senhor da matéria, né? A matéria foi entregue. Essa é uma ideia que aparece em diversos círculos gnósticos. Então, o 4, né,
é quando você passa de um aspecto que é apenas espiritual, apenas da fantasia, e vai colocar isso em prática. Algumas vezes obviamente não só isso, né? Isso aqui tem uma complexidade ainda maior. Eu lembro de uma entrevista que eu li do... Olha, o diretor judeu bem famoso, o Woody Allen, né? O Woody Allen, ele tava dando uma entrevista pra um cara, o cara disse, nossa, esse filme é muito bom. Ele, tu acha? Aí ele, acho, mas não, eu não acho não. Eu queria fazer na cidade tal, no outono, com a atriz tal e o ator tal, mas aí quando eu fui fazer, eu tive que fazer na outra cidade, no verão, com outros atores. Então, na cabeça dele, né, assim como Platão, né, que na cabeça dele criou lá uma república, ele foi lá oferecer isso para um rei, foi vendido como escravo. Sai daqui, doido, me tirando aqui, sou eu, seu maluco, né. E, obviamente, a questão do Uno, né, se você, por exemplo, for estudar o que ainda resta, né, de filosofia pitagórica, né, que, por exemplo, a noção de arquétipo, né, ou a noção de eidos, né, de ideia ou espécie, como é proposta por Platão, na verdade por Sócrates e por Platão, ela originalmente é uma ideia pitagórica. Só que só o número era entendido como universal, como espécie, como gênero e espécie. E aí o Platão amplia isso para outras questões como... eu só lembro das categorias aristotélicas. Eu não sei como é que Platão tá, mas esqueci. No Aristóteles são 10 categorias, né? E aí, o que é que você tem? Cada um dos números, de 1 até 10, eles são números sagrados. Porque eles têm toda uma representação, né? Então, o 1 não é só o 1, ele é o 1 e ele é todos os números. Porque ele não é uma unidade, ele é o uno. E todos os outros vêm dele. Então, quando você fala em 1, você não deve entender unidade, mas você deve entender no sentido de que você tem uma coisa só, mas que você tem todas as coisas unidas em potencial. E a separação vem depois. Tanto é que, quando você está lidando com o complexo criativo, as coisas são originalmente misturadas. As coisas estão todas juntas, né? O Peter Kingsley, quando ele vai escrever o In the Dark Places of Wisdom, e mesmo no Catafalco, quando ele vai argumentar acerca do Yun, ele vai dizer, olha, o Parmênides, ele desce até o inferno, ele vai encontrar o Sol no submundo, né? Ele vai até o submundo, o Hades, e ali ele encontra a Apolo, ali ele encontra o Sol. Por quê? Porque no começo do Ocidente, a magia, a produção de leis, a filosofia, a poesia e o próprio governo eram uma coisa só. Porque todos tinham essa origem no Hades, em descer até o inferno e lá encontrar com o Sol, encontrar com Febo Apolo. E as leis, a maneira como se governava, a diplomacia, a magia, a filosofia, a poesia eram uma coisa só, né? Então, no inconsciente, todas essas coisas são uma coisa só. No Zarathustra, no 2, ele tem uma expressão muito interessante. Olha, a sombra é como se fosse um peixe dentro do lago. Só que ela só é um peixe para a gente. Para o inconsciente, o peixe e o lago são a mesma coisa. Então, quando você pega a sombra, você pega o lago inteiro. Só na consciência que vai havendo essa diferenciação. Por isso que no seminário Visões, ou no seminário de Sonhos, ele diz, não, a sombra é o inconsciente como todo. Porque ao pescar o peixe, vem todo o lago. Então isso é o uno no inconsciente. E aí vai acontecendo esse processo de diferenciação que é entendido como um processo cosmogônico. Por isso que o tal gera o 1, que gera o 2, que gera o 3, que gera as 10 mil coisas. Né? Assim como, por exemplo, a Marie-Louise von Franz, no mito de criação, ela vai entender os mitos de criação como mitos cosmogônicos que, na realidade, falam do aparecimento da consciência. E na consciência há a diferenciação. Do 1 você passa para o 2, e aí você tem a separação do 1 para o 2, como, por exemplo, nos Upanishads, quando Brahman se diz eu. Ele é o 1, ele é tudo. Ele não é um indivíduo, ele é o uno.
E aí ele sente medo, ele tô sozinho. Depois ele sente desejo, aí ele se divide em dois, aí ele vira um touro e uma vaca. E aí ele vai e gera todas as vacas, depois vai gerando tudo. Aí o 1 gera o 2 e o 2 gera todas as coisas, o 3 gera todas as coisas. Então, essa passagem, ela dá conta disso. Eu não me recordo especificamente como no psicoterapia a von Franz vai enquadrar isso, porque isso pode ser percebido de diversas perspectivas, né? Mas, de uma maneira bem superficial, é por aí. Lá no volume 16, ele cita um pouco quando ele está falando do Rosário Filosoforum, Sim. onde ele fala da conjunto, opositórum e do casal. Ele dá uma passada por lá. E, basicamente, um seria esse uno que o Heráclito descreveu, só que o uno ele nunca permanece uno, porque a tensão entre as coisas internamente leva à diferenciação e à multiplicação. E aí ele vai igualar o 2 e o 3 ao feminino e ao masculino. Perfeito. O 2 como sistema internamente passivo. E aí a gente pode colocar, inclusive, certo estado de participação mística, onde existe uma certa... Existe a ausência de vento no lago. Perfeito. E a participação mística é quando duas pessoas são inconscientes da mesma coisa. Então há uma Exato. igualdade inconsciente. Isso. Então, na participação mística, você é igual a seu pai. Você é igual. E no 3 ele vai adotar a perspectiva de que é um elemento masculino e ao mesmo tempo fecundador. Então, muitas vezes, por exemplo, para facilitar o entendimento, quando você tem muitas vezes um casal onde as coisas parecem estar muito bem, muitas vezes surge do nada um problema. Exatamente porque o estar muito bem, na verdade, é uma condição de participação mística que estagnou o desenvolvimento da personalidade, e o problema, apesar dele ser um problema, ao mesmo tempo ele é um elemento masculino e fecundador. Ele vai ser a representação do 3 que fecunda o 2. Quando isso acontecer e a resolução entre os opostos for superada através do símbolo, o quarto elemento vai ser o que o Jung chama de filho dos filósofos, que é basicamente a consciência renascida. Filhos Filosoforum. E você reconstitui o 1 conscientemente. Reconstitui um. Vamos lá. Não como regressão, mas como desenvolvimento. Aqui a pergunta do Pedro Lutz KL Pugliese. Professor Heráclito, como Nietzsche resolveu o problema dos universais, aproveitando para engajar no vídeo de nominalismo? KKKKKK. Nossa, eu já vou em 160 páginas para explicar isso aí, né? Mas o Jung ele vai apontar que a resolução do problema dos universais é o esse em anima, né? E o Nietzsche ele consegue resolver isso ao utilizar de fato um método intuitivo. Ou seja, no Zaratustra, o Zaratustra, ele não é uma criação do intelecto apenas do Nietzsche. Ele é uma visão interior com a qual ele se confronta de maneira não apenas estética, né? Mas que se manifesta, e essa visão interior, ao ser descrita intuitivamente, ela supera os opostos. De maneira muito simplificada, mas, como eu disse, eu vou em 160 páginas para explicar isso aí. Só querendo spoiler de livro. Spoiler de livro, mas é isso. Quando sair o livro, vocês vão poder ver nos mínimos detalhes. Estou lembrando por algum motivo da escola do professor Raimundo. O Fernando Faria, não é uma pergunta, né, mas ele está explicando qual foi a pergunta que ele fez pro... como é? Byton? Byton. Ah, tá. A pergunta que fiz a Byton foi se um analista junguiano poderia ser religioso. Ele disse que sim, desde que entendesse que a religião é meramente simbólica, o que para mim era inconciliável. Nossa, que bicho abastado. Meramente é que é foda. Isso aí é um psicologismo. O que o Byton fez aí é um psicologismo, né? Por quê? A perspectiva do Jung é a perspectiva de diagnosticismo kantiano. Qual é? A de que é impossível racionalmente provar ou desprovar a existência, a realidade de Deus, né? O que você tem como saber com certeza é que a ideia de Deus existe, psicologicamente. E a ideia de Deus, ela tem um valor, né? Que é o que ele vai compreender no Kant, não na crítica da razão pura, mas na segunda crítica, que é a crítica da razão prática, né? Que Kant não abandona o valor da ideia de Deus, porque ela é uma ideia valorosa, né? Ele suspende a razão e dá lugar à fé, Glaube. Até ele utiliza um termo chamado Aufheben. Aufheben pode ser traduzido como cancelar, né? Mas se você pegar a etimologia, também pode ser entendido como suspender. Então isso que o Byton falou é uma estupidez, é uma bobagem, é uma coisa
É trivializar, é tornar trivial a complexidade da psicologia do Jung e fazer um mero psicologismo, né? Porque eu não tenho como saber se a religião é meramente simbólica ou se ela de fato está me falando de entes metafisicamente existente. E mais, meramente simbólica, a cabeça da minha chibata, baita. Porque o símbolo... eu sei que ele morreu, porque eu fico com raiva, porque é burro. Gente burra devia morrer 2 vezes. O burro é traiçoeiro. Até depois de morto, ele atrapalha. Agricultor para quem não entendeu. Pois é. O Jung, ele tem uma entrevista que eu gosto muito, que é a entrevista Richard I. Evans, em que ele diz que para ele o psíquico é o mais importante. Então não é uma coisa meramente simbólica. O simbólico é o mais importante. É a única realidade imediata que a gente tem acesso. É a coisa supremamente real. Mesmo a matéria é menos real do que o psiquismo, porque a matéria nos é transmitida por meio de imagens psíquicas. Então ele está duplamente errado. Ele errou de todo jeito aí, né? É uma resposta profundamente infeliz mesmo. Mas vai. Pois é, ele não trivializou exatamente a religião. Porque a partir do momento que você é um psicólogo junguiano e você tem uma formação sobre o que é a religião como fenômeno psíquico, dizer que é meramente simbólico é quase o equivalente a dizer, no sentido do que se dizia, ou volta e meia hoje ainda se diz, sobre o sofrimento mental e as doenças mentais, que isso aí é coisa da sua cabeça. Pior, viu? É tão ruim quanto, porque a gente não está falando da metafísica de Deus. É psicológico. A gente não está falando se a religião organizou corretamente Deus. A gente está falando de um produto de uma experiência empírica. A experiência de Deus é um fato. A gente não sabe se o que a gente chama de Deus é exatamente como a gente descreve. Mas a gente sabe que quando um indivíduo, vamos dizer assim, ele sofre de Deus, como aparece, por exemplo, nos profetas, na Bíblia e na Torá, você tem uma pessoa que ela é alvejada por algo muito maior do que o eu. E essa pessoa tem que dar um jeito de resolver isso. Isso é a experiência de Deus. A experiência de ser posto de joelhos por alguma coisa que a gente sabe que é psicologicamente real. E mais poderosa do que o eu e muito. Muito mais poderosa do que o eu. E aí a religião é um produto dessa experiência. Essa experiência a gente sabe que existe, a gente sabe que é real, a gente sabe que é um fato. Se a gente organizou ela corretamente ou não é outra história. Porém, o mero fato da gente precisar de todo um construto estético, litúrgico, para conseguir organizar essa experiência, mostra que ela é um fato altamente relevante da psicologia. Então, seja lá como ela se organizou, se é através de dança, se é através de cores, se é da cor preta, branca, vermelha, azul, roxa, cada coisa que foi escolhida para organizar esse evento psicológico, que é ser posto de joelhos por algo muito maior do que o eu, isso diz alguma coisa sobre a experiência. Então ela não pode ser só, ela nunca é meramente, de fato ela é simbólica, mas ela nunca pode ser só meramente, porque é dizer que ela é algo desprezível, sendo que ela é um dos poucos caminhos que a gente tem para conseguir percorrer até o evento que deu origem a ela. Tu jogou isso fora, você jogou o evento fora, você jogou o evento fora, você jogou parte da psicologia fora. E outra coisa, assim, inclusive isso é um psicologismo, porque quando você diz que é meramente simbólico, é como se fosse só psicológico, mas ela é um fenômeno histórico. Ela é um fenômeno antropológico, ela é um fenômeno social, por exemplo, como queria o Durkheim. É um fenômeno econômico. Econômico, importantíssimo. Um fenômeno político. Né? Tudo que tem na vida humana, de alguma forma, em algum momento tem a religião, ou tem um modus operandi religioso. Até a ciência tem. É uma frase de uma infelicidade, assim, que se a gente continuar falando aqui até meia-noite, a gente vai encontrar possibilidades infelizes para essa frase do Byton. Então vamos para a próxima pergunta aqui do Jorge Lima Junqueira Neto. E aí, Jorge? É uma pergunta bem cirúrgica, assim. Aonde está a citação de fantasiar em conjunto? Eu tô atrás dela, kkkk. Eu não lembro agora. Fantasiar em conjunto? Eu acho que é na prática da psicoterapia, salvo engano. Certo. Vamos... A gente vai tentar procurar, tá? Pessoal usando o YouTube de glossário. Tem muita pergunta boa, viu? Manda. Wilson Monteiro. E tem alguns comentários também, gente. Eu vou passar agora um pouco por cima deles, mas sintam-se todos abraçados, beijados, tá? Muito agradecido pelos elogios todos. Tamo junto. Poderia explicar, Wilson Monteiro, poderia explicar o conceito sentimento de Jung? Tem a ver com raiva, tristeza, gostar? Ou Não. sentir, perceber o mundo objetivo
deve ser insubjetivo. E mesmo em alemão existe essa confusão, né? Porque em alemão você tem Empfindung, né? Que é sensação, mas frequentemente se usa também para, como a gente usa, tô sentindo uma coisa, ou eu senti uma coceira, né? Mas Eu acho que a única palavra da psicologia junguiana que na prática vulgarmente é utilizada para 3 das funções de Jung, tanto para o sentimento, quanto para a intuição, quanto para a sensação. Pois é. Eu estou sentindo as 3 coisas. Estou sentindo, exatamente. Mas em alemão, o termo é fühlen ou Gefühl, né? Mas são coisas diferentes, porque nesse caso, o sentimento, ele é uma função racional que está em oposição ao pensar, é o Denke ou Gedanke, e que ele o que é que o sentimento faz? Ele vai estabelecer uma escala de valores. Ele vai lhe dizer, por exemplo, se você gosta mais de uma coisa ou menos de uma coisa, se você vai comparar escalas de valores diferentes, né? Só que isso que você falou, né, sentir raiva, não sei o quê, não é sentimento. É um outro conceito, é o conceito de emoção ou afeto. Aí é uma outra coisa. Por isso que as pessoas não entendiam quando o Jung dizia que, mas como é que o sentimento é racional para você, não sei o quê e tal. E ela é uma função aperceptiva. Por que o Ramon falou que a intuição também, eu falei, eu sinto, né? Porque não existe intuição pura. A intuição sempre é uma intuição ou sentimental. Isso aí vai dar errado. Não gosto dessa pessoa. Essa pessoa é ruim, hein? Cara, eu acho que isso aqui vai dar certo. Ou ela é uma intuição intelectual. Ela sempre vai ser uma das duas coisas, né? Você geralmente vem daqui. Caraca, tu já pensou? Caralho, boa. Caraca. Mas, meu, tu já parou pra pensar, bicho, que... Sabe o que eu pensei agora? Exatamente, né? E se a gente... Vai, complementa aí, tá bom. Então eu acho que tem essa dificuldade das pessoas entenderem o aspecto racional do sentimento, porque ele vai fazer, inclusive, como o Heráclito falou, uma escala tanto quantitativa quanto qualitativa. Ele vai dizer se você gosta ou não, e ele vai dizer se você gosta mais ou menos em relação a outro algo. Então é muito difícil para as pessoas entenderem o sentimento, primeiro quando ele é usado tanto como sensação e como intuição, o que vai levar mais uma confusão, e a ideia de que muitas vezes as pessoas não entendem o conceito de sentimento como valor e de julgamento decisório, porque ele vai escolher. Os dados eles podem ser intelectualmente tomados pelo pensamento, mas o pensamento não pode tomar uma decisão. E a grande prova disso é que se por acaso o pensamento fosse capaz de tomar decisão, não haveria sequer decisões que versassem por aquilo que as pessoas consideram irracional, que é basicamente aquilo que sentimentalmente faz sentido para uma pessoa, mas não faz para outra. E aí a gente considera uma loucura. Só que existe um conjunto de juízos para a pessoa ter feito aquela escolha. Mas o pensamento não escolheu. E o nosso sentimento também não, foi o sentimento da outra pessoa. Então é outra escala de valores. O que muitas vezes ofende o nosso pensamento e também o nosso sentimento. No Tipos tem um erro de tradução grotesco com isso. Que no primeiro capítulo o Jung usa uma expressão, está traduzido assim, é um sentimento subjetivo inferior. Só que em alemão tá escrito Empfindung. E aí é uma sensação, é um sentimento subjetivo concreto. O cara coloca em português. Mas em alemão tá Empfindung. E aí faz todo sentido, porque não faz nenhum, com sentimento não faz nenhum sentido na argumentação do Jung. Porque de fato ali é uma sensação subjetiva concreta, que leva a um concretismo do pensamento e transporta das coisas que as palavras descrevem a sua concretude. Ele usa até uma palavra dificílima de traduzir, que é Denkmäßigkeit. Que é assim, sei lá, brother, eu tô tentando traduzir isso aí, mas seria algo como reificação, coisificação. E talvez fosse uma pegadinha ali, mas vamos inventar uma palavra que na verdade não tem tradução, e vamos deixar o pessoal pegando sílaba para tentar descobrir o que tem um monte de coisa assim, tem uma frase que até tem 2 palavras intraduzíveis. Também o Jung não faz até das pessoas, né? Mas essa confusão, ela existe mesmo. Mas aí o tradutor errou feio, porque quando você coloca sensação, nossa, você entende tudo que eu tô dizendo. Um sentimento não faz o menor sentido.